Olá, estamos em julho e quem diria em março que esta situação da pandemia iria ser tão longa e que nesta altura do campeonato ainda teríamos tantas interrogações, tantas perguntas, tantas incertezas. Alguns questionam-se acerca do porquê e alguns questionam-se acerca do futuro. Na nossa comunidade, na Igreja Evangélica do Livramento, tudo faremos e tudo fazemos para continuar-vos a apoiar-vos e a ajudar-vos espiritualmente. Estamos a cumprir as diretrizes governamentais para poder chegar até vós em toda a segurança. Nosso Deus é um Deus que se aproxima de nós, é um Deus que está perto e que é um Deus perdoador. Quero partilhar convosco 2 versículos do Velho Testamento, capítulo 7 de Miqueias, versículos 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Nosso Deus tem mais prazer na misericórdia. O nosso Deus é um Deus de graça e está sempre disposto a abraçar-nos. Desperta meu coração, Deus. Desperta meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Desperta meu coração, Deus. Desperta meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder ao cantar Santo, Santo, Santo. Desperta meu coração, Deus. Desperta meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Desperta meu coração, Deus. Desperta meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder ao cantar Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero ver-te. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder ao cantar Santo, Santo, Santo. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder ao cantar Santo, Santo.
santo, 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 eu quero ver-te. Santo, 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 tu és. Santo, 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 eu quero ver-te. Santo, 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 eu quero ver-te. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder ao cantar santo, 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 eu quero ver-te. Olá, bom dia e um bom domingo, espero que estejam bem e à espera de mais um bom desafio que a Palavra de Deus quer provocar nas nossas vidas. O assunto hoje fala sobre os efeitos da justificação pela fé. Já alguma vez pensaram sobre isso? Hoje pensamos juntos. O texto que nos dá base para pensarmos sobre o assunto está em Romanos, no capítulo 5, dos versos 1 a 5, e o tema que surge é os efeitos da justificação pela fé na vida do crente. Todas as pessoas procuram, de uma maneira ou de outra, a justificação, mas nem sempre a procuram da forma ou no lugar certo, e por essa razão nem todos desfrutam dos efeitos dessa justificação. Na altura do reinado de Salomão, o filho do rei Davi, foi-lhe colocado uma situação para ele resolver. Duas mulheres prostitutas que partilhavam uma casa tinham um assunto de justiça para resolver entre elas. A primeira apresentou o seu caso da seguinte forma: eu e esta mulher vivemos na mesma casa. Eu tive um filho e passados 3 dias do meu parto, ela teve também um filho. Estávamos sozinhas em casa e durante a noite ela deitou-se sobre o seu filho e ele morreu. À meia da noite ela pegou no seu filho morto e trocou-o pelo meu que estava vivo. De manhã, ao acordar, eu ia alimentar o meu filho e vi que ele estava morto. No entanto, com a luz do dia, percebi que aquele não era o meu filho. Nesta altura, a outra mulher intervém e diz: o filho vivo é meu e o morto é teu. A outra replica: não, o morto é teu e o vivo é meu. A discussão estava montada e o rei Salomão interrompe a discussão e faz o resumo da discussão dizendo: esta diz que o filho vivo é dela e que o morto é da outra. A outra diz que o filho vivo é dela e que o morto é da outra. Pois bem, tragam-me uma espada. E quando trouxeram a espada, o rei disse: bom, dividam o menino ao meio e deem metade do menino vivo a uma e a outra metade do menino vivo a outra. Foi nessa altura que a mãe verdadeira, com o coração apertado, pediu que o rei poupasse o menino, entregando-a à outra mãe. Porém a outra dizia: nem seja teu, nem seja meu. Divide o menino, sim senhor. Então o rei falou e disse que poupassem o menino e o entregassem à que se provou ser a sua mãe, estando disposta a perder o seu filho, poupando a vida do menino. Ambas procuraram justificação, mas só uma pôde desfrutar da justificação. Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, tinha a intenção de vincar que a justificação individual de uma pessoa perante Deus só é conseguida apenas em Jesus Cristo, por meio da fé, e essa fé relacionada com a pessoa e a obra de Cristo. Paulo, neste capítulo 5, afirma o seu argumento, revelando os efeitos concernentes a esta justificação. Paulo não quer apenas fundamentar o seu argumento, como também pretende revelar os efeitos práticos da justificação em Cristo. Ele acredita que o verdadeiro crente não só irá reconhecer e valorizar os efeitos, como ainda irá procurar potenciá-los na sua vida e na de todos os que creem.
Os 3 efeitos que Paulo refere aqui são a paz com Deus, a glória de Deus e o relacionamento com Deus. Estes devem ser não só reconhecidos pelos crentes, mas também valorizados e testemunhados. Ao considerarmos estes versículos, irá ficar mais claro que o cristão deve valorizar os efeitos da justificação pela fé. 3 desses efeitos são definidos e evidenciados pelas Escrituras no texto aos Romanos, no capítulo 5, dos versos 1 a 5. E eu leio na versão ARA, Almeida Revista e atualizada. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriamo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O cristão deve valorizar a paz com Deus. Vemos isso dos versos 1 ao 2. Agora, o que é paz com Deus? Precisamos entender o que isto quer dizer para podermos desfrutar desse efeito. A expressão de paz com Deus é uma expressão frequentemente usada no vocabulário entre cristãos, provavelmente porque a vemos a ser usada pelos escritores bíblicos. Mas por que é que eles a usavam? O dicionário Priberan define paz como sossego, tranquilidade, ausência de guerra, boa harmonia, reconciliação. Então, para ser usada relativamente à relação entre Deus e uma pessoa, quer dizer que não existe nada que impeça o seu relacionamento. Ou melhor, existe algo que possibilita essa ligação saudável. Paulo, nos primeiros 3 capítulos desta carta, assume que existe um grande problema entre Deus e a humanidade. Esse problema é definido como pecado. Entretanto, Paulo esclarece que esse pecado é a indiferença da humanidade para com o seu Criador. Preferir não depender de Deus para nada e não ter a necessidade de o reconhecer como Deus. Ele dá 3 argumentos para a existência desse problema que, sabendo que Deus existe, a humanidade preferiu agir em indiferença. E, em primeiro lugar, ele diz: não o adoram como Deus e nem sequer lhe agradeceram todos os seus cuidados diários. Em segundo lugar, ele coloca como honraram e serviram coisas que são criadas em vez do próprio Criador. E por último, e muito importante, diz que acharam inútil conhecer Deus. Por causa desta indiferença, que também é assumida por desobediência, porque a criatura desviou-se, ignorando o propósito do Criador, houve uma consequência. A humanidade não tem mais capacidade de se relacionar com Deus por sua iniciativa e capacidade. Não há paz entre Deus e a humanidade. Porém, no capítulo 4, Paulo mostra que há um caminho para a amizade com Deus, dando o exemplo de Abraão, que nos mostra que ainda há esperança. Abraão foi justificado, ou seja, tornado capaz de se relacionar com Deus. Essa justificação veio através da fé na promessa de Deus, que era o Cristo. E nesse capítulo 5 não só afirma o argumento, revelando os efeitos dessa justificação, como ainda amplia as suas afirmações. Paulo começa por dar o argumento e os seus efeitos. É por aqui que seguimos hoje. Paulo afirma que a nossa justificação é mediante a fé, que depositamos na pessoa e obra de Jesus Cristo. E que da mesma forma que Jesus tem acesso a Deus, nós agora, através dele, temos também acesso. Agora, Paulo assume que estamos firmes nessa graça, nesse favor de Deus. O que isto mostra é que devemos continuar neste estado de graça da mesma forma que chegamos, exclusivamente através da pessoa e obra de Cristo, e não através do nosso esforço. Não conseguimos melhorar o acesso com as nossas obras. As nossas obras são apenas reflexo da nossa gratidão por estarmos debaixo desse estado de graça, o qual estava vedado para sempre. Mas agora, olhando para Jesus e aceitando-o como nosso justificador perante Deus, temos acesso a Deus. Estamos em paz com Deus. Eu gostava de dar uma breve explicação entre a diferença entre paz com Deus e ter a paz de Deus. Talvez por não sabermos distinguir, por vezes isso, o cristão sofra sem ter essa necessidade. A paz com Deus é um estado e não um sentimento.
Antes de conhecer Jesus Cristo, estávamos em guerra com Deus. Éramos revoltados e rebeldes com Deus. Agora em Cristo somos reconciliados, perdoados por Deus. E já não estamos mais em guerra com Deus. Estamos em paz com Deus. Isto não é uma questão de sentir ou de sentimento. Podemos estar profundamente angustiados, ansiosos e preocupados, e ainda assim estamos em paz com Deus. Por outro lado, a paz de Deus pode ser considerada um sentimento porque exige muito mais da nossa emoção. É aquela sensação de tranquilidade, de confiança, de repouso na nossa mente. Nós podemos estar em paz com Deus e não estar com a paz de Deus, porque estamos a dar lugar a ansiedades e preocupações. Mas o que Paulo afirma aqui que conseguimos sem o nosso esforço e mérito é a paz com Deus. Trata-se da nossa justificação. Esse estado de estar em paz com Deus deve ser reconhecido, valorizado e vivido, de forma a que esse efeito seja visto através da vida do crente. Então avalie hoje se o facto de ser justificado em Cristo o faz valorizar estar em paz com Deus. O cristão deve valorizar a glória de Deus. Vemos isso dos versos 3 ao 4. Existe uma frase muito conhecida e que é usada algumas vezes, que é: a caminhada é mais importante do que o destino. No entanto, essa frase não é extraída da Bíblia e a Bíblia ensina uma perspectiva muito mais completa do que essa. Mostra que o destino é tão perfeito que a caminhada, mesmo sendo muito atribulada, pode ser sempre proveitosa e apreciada. Valorizar a glória de Deus é persegui-la. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster é: qual é o fim supremo e principal do homem? Fim aqui é considerado como destino, propósito ou objetivo de criação. A resposta a que este concílio chegou é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Vemos esse exemplo em todos os que já correram este caminho antes de nós, com o maior destaque para Jesus, quando lemos o seguinte: estamos, pois, rodeados por esta enorme multidão de testemunhos de fé. Portanto, afastemos de nós o peso que nos impede de andar e o pecado que tão fortemente nos prende, e perseveremos na corrida que Deus nos propõe. Tenhamos os olhos postos em Jesus, de quem a nossa fé depende inteiramente. Ele suportou a morte na cruz, sem se importar com a vergonha que nisso havia, sabendo a alegria que o esperava. Agora está à direita do trono de Deus. Paulo demonstra que isto é, na verdade, o que nós precisamos perseguir para que, percorrendo este caminho, tudo o resto possa ser apreciado e aproveitado, mesmo as dificuldades. Paulo afirma que devemos alegrar-nos na esperança da glória de Deus e não somente nisto, mas também em todo o percurso que inclui os sofrimentos naturais da nossa vida. No entanto, ele afirma que com a glória de Deus como nosso alvo, tudo o resto irá produzir a esperança. O que a sociedade sempre ensinou é que o futuro só a Deus pertence ou sabe, e isto, apesar de ser verdade, não encerra a verdade. A Igreja terá que fazer o seu trabalho porque a esperança da glória de Deus resplandece do Evangelho, o qual testifica que seremos participantes da natureza divina e que iremos estar com Ele e o veremos como Ele é. Por que é que Paulo antecipa estas situações de dificuldades e aponta isso como felicidade no fim? Todas as pessoas crentes e não crentes passam por dificuldades, angústias, humilhações e adversidades. E Paulo não está a dizer que os crentes estão livres disso, muito pelo contrário. Isso vai fazer parte da realidade da vida do crente. E Paulo, apesar de dizer que o crente se gloria nisso, não quer dizer que não sofre ou não tente impedir essas dificuldades de chegarem à sua vida. Na verdade, sem isso não seriam desenvolvidas as tais faculdades como a perseverança, a experiência e a paciência. Não é do nada que surgem. No entanto, Paulo diz corretamente que eles se gloriam, visto que a sua tristeza e dor são profundamente consoladas pela antevisão da glória de Deus nas suas vidas. O nosso problema é que hoje em dia nós não conciliamos a ideia de uma vida abençoada por Deus, com sofrimento ou mesmo com problemas. Talvez até a ideia seja de que Deus, nesses momentos, tenha abandonado o crente, mas essa ideia está longe de ser verdade. Temos muitos exemplos na Bíblia de que nos mostram que isso não é verdade, e escolhi o exemplo de Estevão para nos retificar essa ideia. No momento de maior sofrimento, Estevão não foi abandonado por Deus, e a sua vida entregou glória a Deus. No momento final da sua vida, naquele de maior sofrimento, ele viu Jesus em pé, ao lado de Deus.
Estevão teve a experiência que muitas pessoas gostariam de ter, e claro que não falo de ser apedrejado até à morte, mas de descobrir algo na sua vida pelo qual ele estaria disposto a morrer. Esta determinação e valorização da glória de Deus acima da sua própria vida foi com certeza um grande testemunho para toda a igreja naquela altura e em especial para Paulo. Paulo falava disto contra si no seu testemunho, para a glória de Deus. Diz em Atos 8:1 que Saulo aprovava a morte de Estevão. E hoje parece que já não somos perseguidos. No entanto, a grande diferença é que não colocamos em risco as nossas vidas quando o nosso objetivo maior é viver para a glória de Deus. Mas a perseguição existe e é violenta. É vivermos no meio de uma sociedade que despreza essa ideia de vivermos para a glória de alguém que não seja a nossa própria. Temos uma escolha a fazer. O cristão deve valorizar a glória de Deus acima de tudo o resto. Avalie hoje se a sua justificação em Cristo produz esse efeito na sua vida. O cristão deve valorizar o relacionamento com Deus. Está no verso 5. É no relacionamento com Deus que alimentamos a nossa esperança. Valorizar relacionamento está na ordem do dia. Estamos a entender mais de perto o que isso significa. Pelo menos, estamos a ter esta oportunidade. Com este afastamento social obrigatório, eu creio que fomos forçados a ponderar que algumas ideias poderiam estar erradas. Nomeadamente que o relacionamento estaria dependente de certos ritos ou hábitos que vamos criando. No entanto, e com o passar do tempo, mesmo sem alguns encontros, o que vemos é que o que nos une é muito maior do que o que nos afasta. Relativamente ao relacionamento com Deus, é o seu Filho que nos une. Ele entregou-nos o Filho, o que Ele tinha de mais precioso. Essa é a expressão do seu amor. Com o Filho recebemos tudo o resto. É através do Filho que temos relacionamento com Deus, agora, nosso Pai. A nossa parte nesse relacionamento é saber valorizar o que Ele nos deu de melhor. Paulo está a afirmar que o amor de Deus é o que mantém a nossa esperança intacta. Ele diz que o amor de Deus está derramado nos nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Jesus tinha dito aos seus discípulos que iria regressar para junto do Pai, mas que não os deixaria sós, porque enviaria outro Consolador. Ele falava do Espírito Santo. Ele e o Espírito são o mesmo. Agora o nosso relacionamento continua através do Espírito Santo. O mesmo Espírito que habitava em Cristo habita agora em nós, para a glória do Pai. Este é um grande mistério, mas mais uma vez, a imagem da paz com Deus não é provado pelo sentimento, mas por uma certeza inabalável de que tudo o que temos de Deus recebemos através do Filho. Lembrei-me de uma pequena história de autor anónimo que já contei noutro contexto, na nossa comunidade, e que talvez ajude a juntar esta ideia toda. Um certo homem, abastado e com um grande e admirável património no mundo das artes, estava com o seu único filho a admirar as peças de arte, e eles estariam a discutir quais consideravam ser as mais valiosas. Dias mais tarde, o seu filho parte para a guerra. Passado um tempo, o pai recebe a triste notícia que o seu filho tinha morrido em combate, mas que tinha sido um herói porque morreu a salvar os seus companheiros. Um tempo depois, recebeu a visita do companheiro do seu filho, que tinha sido salvo por ele e custado a sua morte. Ele vinha trazer-lhe um retrato que tinha pintado do seu filho durante o seu relacionamento no exército. Apesar de não ser um grande artista, tinha conseguido captar a expressão do olhar do seu filho, o que emocionou o seu pai. O pai gostou tanto daquele retrato do seu filho que o tinha em primeiro lugar da sua exposição de arte. Sempre que ele mostrava a sua exposição, aquele era o quadro que ele mais se entusiasmava a mostrar. O homem morreu uns anos mais tarde e foi anunciado um leilão. Muita gente importante e influente chegou ao local no dia e horário marcados, com grandes expectativas de comprar verdadeiras obras de arte. Em exposição estava também o retrato do filho. O leiloeiro bateu o seu martelo para dar início ao leilão e disse: começaremos o leilão com o retrato O Filho. Quem oferece o primeiro lance? Fez-se um grande silêncio, até que começaram a ouvir-se algumas vozes para que se começasse por outras obras mais consideradas. O leiloeiro pediu ordem e respeito e prosseguiu questionando se havia alguém interessado em licitar o retrato O Filho. Continuou, mas desta vez lançou uma base de licitação de 10 euros. Continuou o silêncio até que se ouviu uma voz lá do fundo a cobrir a licitação de 10 euros. Todos estavam a apressar para que se concluísse esta primeira licitação e foi o que aconteceu. O quadro foi entregue ao licitador, que se revelou ser o velho jardineiro da família.
Neste momento começaram a ouvir-se as vozes das pessoas interessadas nas verdadeiras peças de arte. Mas para espanto de todos, o leiloeiro deu por concluído o leilão, desvendando que naquele momento que, por ordem do dono, quem ficasse com o retrato, o filho, herdava tudo o resto. Esta é também a base do nosso relacionamento com Deus. Quem tem o filho tem tudo na relação com Deus. O cristão deve viver e a valorizar o relacionamento com Deus através do filho. Avalie hoje se o seu relacionamento com Deus é com base na pessoa e obra de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Em conclusão, o cristão deve viver de forma a valorizar os efeitos da justificação pela fé. Sabemos que não conseguimos devolver a Deus o que Ele nos dá. Nem é isso que Ele nos pede. Aquilo que Deus espera de nós e que Paulo nos lembra neste texto é que aquele que é justificado por Cristo pela fé deve reconhecer e valorizar os efeitos que essa justificação traz à vida do crente, que são a paz com Deus, a oportunidade de perseguir a glória de Deus e de valorizar o relacionamento com Deus através da pessoa e obra de Cristo Jesus, o seu Filho. Este é um grande desafio para nós hoje e, claro, é mais fácil quando estamos juntos no mesmo propósito e isso é ser igreja. Não se esqueça, se pretender juntar-se a nós nas celebrações ao domingo, preencha a sua inscrição. Se não estiver na nossa base de dados, envie-nos um e-mail a pedir o envio dos formulários. Uma boa semana a todos e que Deus abençoe a vossa casa. Não esqueçam, as nossas portas estão abertas ao domingo, mas para isso é preciso fazer uma inscrição. Se não tem o link, contacte-nos para podermos fazer chegar o link para a inscrição. Continuem a contribuir generosamente com as vossas ofertas por transferência bancária, por MBWay e partilhem estes vídeos com os vossos amigos. Uma boa semana.